Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz. Estamos na playlist sobre a doutrina do Espírito Santo e queremos tecer mais comentários com base na palavra de Deus. A gente já disse que pretende analisar o assunto sempre a partir da perspectiva bíblica. Isto porque muitos equívocos têm surgido de maneira que as pessoas estudam algumas passagens de maneira isolada. Alguns textos, inclusive, são tirados do contexto, palavras são deturpadas e, por sua vez, tem uma mensagem adulterada. Nós sabemos também que há muitas pessoas que consideram a doutrina do Espírito Santo à luz das suas experiências. Aí começa um problema muito sério, porque elas colocam as suas experiências acima das Escrituras. Uma parte dessas experiências sequer passam pelo crivo das Escrituras e a gente precisa, então, salientar a importância da Bíblia não apenas legitimar, mas ser, sem sombra de dúvida, norma para a minha vida, para a sua vida, até porque nós falamos na nossa declaração de fé, basicamente em todas as denominações tidas como evangélicas, que a Bíblia é a única regra de fé e prática. E se é a única regra de fé e conduta, por que as nossas experiências nem sempre estão de acordo com o que diz ou preceitua a palavra de Deus? Para piorar o cenário, algumas pessoas, com base nas suas experiências, e elas começam a fazer a seguinte observação: eu acho assim, ou ainda, eu sinto assim, ó, e vai dizendo o que ela sente, o que ela pensa, ou ainda o que ela acha. Repito, uma vez mais, nós devemos entender que a Bíblia é a regra para a nossa fé e não as nossas emoções, muito menos os nossos achados. Ah, eu achei um texto que diz isto, sem considerar o contexto. Alguém já disse lá atrás que texto sem contexto é pretexto para heresias, ou seja, para erros doutrinários. E quantos erros nós temos visto aqui ou acolá por falta realmente de um embasamento bíblico? O que a gente precisa sempre buscar, meus irmãos, sem sombra de dúvida, é algo objetivo. E a fonte objetiva é a Bíblia. Se você lê erradamente, mas se fizer uma releitura cuidadosa, poderá acertar no segundo momento. Se por acaso você tiver uma interpretação equivocada, se você novamente fizer uma interpretação desta maneira criteriosa, orientada pelo Espírito Santo, sem dúvida alguma, você saberá o que realmente o texto diz e vai tirar lições preciosas para a sua vida, mas sempre a partir de uma fonte objetiva e não algo subjetivo, porque nós, como seres humanos, somos pessoas que são levadas muitas vezes pelos sentimentos, pelas emoções, e estas são algumas vezes frágeis e não são atestados da veracidade ou da legitimidade. Quem muitas vezes formula não se dá conta de que se colocou como fonte de autoridade em matéria de verdade, substituindo a palavra de Deus. Ah, porque a minha experiência é assim assado. Ora, eu pergunto, é a sua experiência que é a fonte de autoridade ou a Bíblia por si só é autoritativa? O que eu tenho observado quando a gente vai para essas situações citadas agora há pouco, é que é nada mais, nada menos um reflexo do chamado antropocentrismo. Esse antropocentrismo é um resultado do homem caído, do velho homem, onde as pessoas colocam o homem no centro das coisas. Não é algo teocêntrico, Deus no centro das situações, das circunstâncias, e até mesmo desse viés doutrinário, mas as pessoas estão assumindo, vou dizer assim, as rédeas da sua vida em detrimento daquilo que a Bíblia está dizendo. Algumas vão presumir que o seu coração, que está vindo de tal maneira do seu coração, afinal de contas, eu sou uma pessoa sincera, eu não duvido da sinceridade de ninguém. E nem é competência da minha área ficar duvidando aqui à torta e à direito. Acontece que
O texto bíblico, de uma forma muito objetiva, vai dizer lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, o seguinte: o coração é mais enganoso que qualquer coisa, e a sua doença é incurável. É isto que nos diz a palavra de Deus. Aí eu segui o meu coração. Eu senti no meu coração. Ora, repito, citando a palavra de Deus. Se você não se dá por satisfeito com a palavra que foi recitada por este, eu vou fazer aqui a projeção desse versículo. Capítulo de número 17, versículo 9, que vai nos dizer justamente o que eu falei agora há pouco. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Gente, precisamos pensar seriamente quando a gente estuda também a palavra de Deus no tocante ao assunto ora tratado nesta playlist, que é o Espírito Santo. Repito que a Bíblia é uma fonte segura, de modo que os sentidos humanos, as emoções humanas, não são seguras. O pecado de Adão e Eva, que passou para todos nós, foi justamente aquele de não fazer o uso da razão e os sentidos, mas foi assim, substituir o que Deus dissera, e ao invés de priorizar a palavra de Deus, o que Deus disse, eles acabaram deturpando, seguindo um caminho já conhecido. Portanto, temos que ver o que a Bíblia diz e subordinar sentimentos, experiências e o que eu penso, o que eu acho a respeito da Bíblia, disto, daquilo outro, sempre, porque a palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. Alguém vai dizer: você fala isso o tempo inteiro, mas cá entre nós, parece que alguns não aprendem nunca. Mesmo a gente falando, insistindo, instruindo, orientando, parece que as pessoas não se aproximam da palavra de Deus, ao contrário, quer parecer mais espirituais do que outras e acabam trilhando por atalhos, mas não percorrem o caminho das Escrituras. Quando a gente analisa esse texto de João capítulo 14, é a primeira declaração de Jesus, mas vem num contexto de despedidas e de conforto. Por que despedida? O texto vai mostrar que eles estavam com Jesus e Cristo fala da sua partida. Tanto é que lá no versículo 5, disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Jesus havia dito que ele é o caminho, a verdade e a vida na sequência, mas ainda assim ele ficou meio perdido. De modo que Jesus falou para eles: se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. E já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Aí Filipe vai dizer: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Ao que Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco, e ainda não me conheces, Filipe? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que tu, nem crês tu que eu estou no Pai e o que o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as suas obras. Crede-me que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Não eram obras diferenciadas, pelo contrário. As obras de Jesus eram, na verdade, autenticações das obras de Deus, o Pai. E em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. E depois ele fala, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro ajudador, para que fique convosco para sempre. A saber, o Espírito da verdade, o qual o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. E o contexto de despedida e, ao mesmo tempo, a palavra de conforto. Não vos deixarei órfãos,
voltarei a vós. Voltarei como? Voltarei através do Espírito Santo. Jesus estava com eles fisicamente. Depois ele não estaria mais, haveria a ausência dele fisicamente falando, mas ele enviaria para estar neles, isto é, dentro dos discípulos, o Espírito Santo, que ele vai denominar de Paráclito, ou seja, ajudador, conforme esta versão. O que a gente aprende, então, é essa expressão para sempre, que vai designar o período da presença do Espírito Santo conosco. O Espírito Santo sucederia a pessoa física de Jesus, cujo ministério entre os homens foi temporária, e continuaria o seu ministério presente com a igreja para sempre. Vale frisar que o Espírito Santo não vai desempenhar um ministério à parte do ministério de Jesus. Pelo contrário, vai dar continuidade, vai completar a obra já iniciada e feita por Cristo Jesus. Por isso que em um dos vídeos eu falei que o Espírito Santo não tem um ministério inédito. Pelo contrário, sempre vai testificar de Jesus, vai dar testemunho de Cristo, vai apontar para Jesus. Quem é que o Espírito Santo vai sinalizar? Para si mesmo? Não. Vai apontar para a pessoa de Jesus. É isso que o Espírito Santo de Deus faz. Eu fico um tanto temerário, mas isto é por minha conta, quando eu vejo as pessoas chamando atenção somente para o Espírito Santo. Tudo é Espírito, parece que só o Espírito que trabalha sozinho, independente, há um clímax muito grande em volta da terceira pessoa da Trindade. Naturalmente que tanto Deus Pai, Filho e Espírito Santo trabalham em harmonia, não há nenhum tipo de ciúme entre as três pessoas da Trindade, naquele único ser de Deus, porém, a forma como algumas pessoas apresentam o papel hoje, ou a atuação do Espírito Santo, não coaduna com aquilo que a Bíblia diz. Imagine só se uma pessoa que se diz cheia do Espírito Santo só fala do Espírito Santo e jamais focaliza para a pessoa de Cristo Jesus. Tem alguma coisa fora do lugar. Porque, repito, o Espírito Santo tem como uma missão principal glorificar Cristo Jesus. Não é fazer uma autoglorificação, embora seja Deus, mas é apontar para Cristo Jesus. Quando a gente observa esse papel da parte do Espírito Santo, a gente vai notar que realmente é algo que precisa ser levado em consideração. Logo, Jesus tinha dito que ele era o caminho, a verdade e a vida, e o texto vai dizer que Jesus vai dizer, melhor dizendo, que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. Eu penso que você sabe quem é o pai da mentira, não é verdade? Nós sabemos que o diabo é o pai da mentira. Toda e qualquer mentira, até mesmo na forma das chamadas fake news na atualidade, são de procedência maligna. Por isso, a gente só precisa e deve falar a verdade, porque nós estaremos cada vez mais próximos de Deus, envolvidos em seu amor, mediante a sua graça. Outra coisa que é verdadeira, nesse capítulo 14, no versículo de número 21, diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Ora, Jesus disse isso, respondeu também lá no versículo 23, se alguém me amar, guardará a minha palavra, a palavra de Deus. E meu Pai o amará, e veremos a ele, e faremos nele morada. Vai morar na pessoa através de quem? Do Paracleto, do Espírito Santo de Deus. Mas tem que guardar a palavra de Jesus, porque ele diz categoricamente aqui, ó, guardará a minha palavra. Não diz que se alguém amar Jesus, vai correr
para lá e para cá atrás de revelações fora das Escrituras. Não diz isso. Mas aquele que amar a palavra de Cristo Jesus. E a Bíblia é tão singela que ela vai mostrar estas coisas para nós, de modo que a gente pode concluir, meus irmãos, que o Espírito Santo não é, digamos assim, uma ideia ou um fluido, não é uma entidade etérea ou um princípio. O que que o Espírito Santo é? O Espírito Santo é uma pessoa concreta, tem identidade. Quando fala pessoa concreta, mas é que tem identidade nesse sentido, né? Que você pode palpar, né? Apalpar o Espírito Santo, porque o Espírito conforme já diz, é um espírito, ou seja, não tem corpo físico, mas tem uma identidade. Nós podemos qualificá-lo, podemos lhe dar adjetivos como Espírito Santo, como um exemplo, e tem uma maneira de relacionar-se conosco que é particular e identificável. Nós não devemos e não podemos usá-lo. A gente não tem como usar o Espírito Santo. Existem no meio chamado evangélico, quando não religioso, uma tentativa de manipular Deus. Mas Deus não se deixa manipular. E as manipulações que a gente observa não são de origens divinas, são de outras fontes, mas não provenientes do Espírito Santo. Porque, na realidade, nós não usamos Deus, mas Ele pode nos usar, segundo o querer dele, sim, mas lembrando que Deus não é arbitrário. Deus não vai fazer coisas absurdas. Ele é o Deus dos impossíveis, das causas impossíveis, não das coisas ilógicas, irracionais, quando não até imorais. Deus é o Deus é, que requer um estudo sério para que entendamos que até mesmo o nosso culto, o culto prestado tem que ser um culto espiritual, um culto racional, fazendo alusão aqui ao texto do apóstolo Paulo, na primeira carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 12. Lá em Atos 19, versículo 11, fala assim: Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Nesta frase, mostra quem Deus é. Deus é o agente, o sujeito. Nós somos apenas instrumentos. Deixemos-nos usar por Ele e saibamos que Ele habita em nós, nos consola e nos conforta. Deus o abençoe e até o nosso próximo vídeo dentro dessa playlist acerca do Espírito Santo de Deus.